A nossa história começa. Imagine afastar-se do abraço caloroso da superfície iluminada pelo sol, descendo lentamente para um reino onde as leis da vida, tal como as conhecemos, parecem desmoronar-se. O azul desvanece-se num índigo cada vez mais profundo. A pressão começa a aumentar contra o seu peito. E as criaturas familiares dos recifes brilhantemente iluminados, os peixes palhaço, os golfinhos, os jardins de corais desaparecem na memória do mundo acima. Estamos a entrar numa fronteira que nos é mais estranha do que a superfície de Marte. Um lugar que cobre a maior parte do nosso planeta, mas que permanece praticamente invisível aos olhos humanos. Esta é a descida ao abismo, uma viagem vertical à noite perpétua, onde a água está quase congelada, e o peso esmagador do oceano acima poderia partir um submarino como se fosse um galho. Mas o mais estranho é que a vida não apenas sobrevive aqui. Ela prospera em formas tão grotescas e fascinantes que desafiam a nossa compreensão da biologia. Mas espere até ver o que se esconde nas sombras logo abaixo. Ao ultrapassarmos a marca dos 200 metros, entramos na zona crepuscular, ou mesopelágica. Aqui, o sol não passa de uma vaga memória, um brilho fantasmagórico que oferece iluminação suficiente para formar silhuetas, mas não o suficiente para que as cores existam. Neste reino do crepúsculo eterno, a evolução tomou um rumo peculiar. As criaturas aqui não dependem da velocidade ou da força como os tubarões. Em vez disso, dependem da visão e do engano. Os olhos tornam-se enormes, dominando as cabeças dos peixes, como o peixe-telescópio, desesperados para capturar até mesmo um único fóton de luz que desce da superfície. É um mundo de sombras e espiões, onde ver sem ser visto é a única maneira de sobreviver. A água é rica em vida, mas parece vazia. Um vasto vazio tridimensional, onde o perigo pode se aproximar de qualquer direção acima, abaixo ou dos lados. Mas aqui está a parte que realmente assombrará os seus sonhos. Nesta extensão escura, muitas criaturas desenvolveram um superpoder que parece mágico: a bioluminescência. Elas criam a sua própria luz. Considere o peixe-lanterna, uma criatura pequena e discreta durante o dia, mas ao entardecer, a sua barriga brilha com fileiras de fotóforos. Isso não é apenas para exibição. É uma técnica sofisticada de camuflagem conhecida como contra-iluminação. Ao combinar a luz fraca que vem da superfície, o peixe-lanterna apaga a sua própria sombra, tornando-se invisível para os predadores que espreitam abaixo. É um jogo de ilusões ópticas jogado com as maiores apostas imagináveis. No entanto, nem todos usam a luz para se esconder. Alguns a utilizam para caçar, comunicar ou aterrorizar. O peixe-dragão, um predador com dentes transparentes em forma de agulha, para não obstruir a sua própria visão, produz uma luz vermelha rara, uma frequência que a maioria das outras criaturas do fundo do mar não consegue ver. Ele caça com eficácia com uma mira telescópica no escuro, localizando presas que permanecem alheias à sua presença. E quando você pensa que entende as regras? Descermos ainda mais, cruzando o limiar dos 1000 metros para a zona da meia-noite, a bate-pelágica. Aqui, o sol desapareceu. Completamente. A água é negra como breu. A temperatura oscila um pouco acima de zero. E a pressão é imensa, excedendo 5.000 libras por polegada quadrada. Este é um mundo de silêncio esmagador e escuridão absoluta, mas é povoado por pesadelos. O mais icônico deles é o tamboril. Na escuridão total, uma única esfera brilhante balança ritmicamente. Para um peixe ou camarão faminto, parece uma refeição, um farol de esperança num deserto sem comida. Mas é uma armadilha. A luz vem de uma isca, a esca, pendurada numa vara que se estende da testa do tamboril. A luz é produzida por bactérias simbióticas, que brilham numa reação química que o peixe pode controlar. Atraída pela luz, a presa aproxima-se.
apenas para ser devorada por uma boca que é quase toda dentes e estômago. Mas há uma reviravolta na sua existência que desafia a credibilidade. A existência do peixe-diabo macho é uma tragédia de necessidade biológica. Ele é minúsculo, uma fração do tamanho da fêmea, sem a boca assustadora ou a isca. O seu único objetivo na vida é encontrar uma fêmea neste vasto e escuro vazio. Ele desenvolveu um sistema olfativo incrivelmente sensível aos feromônios que ela libera. Quando ou se ele a encontra, ele não a corteja. Ele a morde. Ele agarra-se ao seu lado com os dentes e nunca mais a solta. Com o tempo, os seus tecidos fundem-se com os dela. Os seus olhos atrofiam, os seus órgãos internos dissolvem-se e o seu sistema circulatório liga-se ao dela. Ele torna-se nada mais do que um apêndice parasitário, um banco de esperma preso ao corpo dela para o resto da vida dela. Ela alimenta-o através do seu sangue e ele fornece o material genético para a próxima geração. É uma estratégia reprodutiva nascida da imensa dificuldade de encontrar um parceiro na escuridão ilimitada. Mas espere, porque os monstros ficam ainda maiores. Enquanto o peixe-anzol domina através do engano, outros gigantes dominam através de sua escala assustadora. Nas profundezas onde a escuridão é total, histórias de monstros marinhos circulam há séculos. Contos do Kraken arrastando navios para a morte. Esses mitos nasceram de encontros reais com a lula gigante. Por muito tempo, a ciência pensou que fossem lendas, até que carcaças foram levadas para a costa com marcas de batalhas nas profundezas do mar. A lula gigante, Architeuthis dux, pode atingir 13 metros de comprimento. Possui os maiores olhos do reino animal do tamanho de pratos de jantar, que evoluíram para detectar a fraca bioluminescência de predadores ou presas que se aproximam. Os seus tentáculos são revestidos por ventosas serrilhadas, que podem girar e prender-se à carne com uma força que rasga a pele. Mas aqui está a revelação mais chocante de todas. Estes enormes invertebrados não são os predadores de topo das profundezas. Eles são as presas. A baleia-cachalote, um mamífero que respira ar, mergulha milhares de metros no abismo para caçá-los. É um confronto de titãs que acontece na escuridão esmagadora, uma batalha que raramente vemos, mas sabemos que existe, pelas cicatrizes circulares encontradas nas cabeças das baleias, que emergem cicatrizes deixadas pelas ventosas serrilhadas da lula gigante, lutando pela sua vida. A baleia usa a ecolocalização, projetando ondas sonoras que penetram na escuridão, criando um mapa sônico do ambiente. Ela mergulha na escuridão, prendendo a respiração por mais de 1 hora, mergulhando num mundo alienígena gelado para se alimentar. A ideia de um mamífero de sangue quente envolvido num combate mortal com um gigante com tentáculos na escuridão gelada e de alta pressão é uma prova dos extremos da natureza. Mas espere, ainda mais fundo, a vida assume formas que parecem alucinações. Descendo além dos 2.000 metros, encontramos criaturas que parecem ter abandonado completamente o modelo dos vertebrados. O sifonóforo não é um único animal, mas uma colônia de indivíduos especializados, chamados zooides. Todos geneticamente idênticos, mas com funções diferentes, alguns para alimentação, outros para reprodução, outros para flutuação. Eles trabalham juntos de forma tão harmoniosa que parecem um único organismo. Alguns, como o praying soma, são bioluminescentes, flutuando como fitas gelatinosas brilhantes no vazio. Eles podem crescer até comprimentos superiores aos de uma baleia azul, redes vivas de células urticantes que flutuam silenciosamente, prendendo qualquer coisa que as toque. São frágeis, quebrando-se se levados à superfície, existindo apenas na calma e na estabilidade de alta pressão das profundezas. A sua existência desafia a nossa própria definição do que constitui um indivíduo. Mas há uma criatura aqui embaixo que parece ter saído do inferno.
Entra em cena a Lula vampira do inferno, Vampiroteltes Infernalis. Apesar do seu nome assustador, é uma pequena e gloriosa relíquia, uma ponte filogenética entre os polvos e as lulas. Não caça presas vivas no sentido tradicional. É um detritívoro, alimentando-se de neve marinha, a chuva constante de plâncton morto, fezes e matéria em decomposição que cai da superfície. Mas quando ameaçada, ela realiza uma transformação que é puro horror gótico. Ela puxa os seus braços palmados sobre a cabeça, virando-se do avesso para expor espinhos afiados e carnudos chamados cirros. Ela cria uma forma pontiaguda e intragável de pinha para deter predadores. Se isso falhar, ela não dispara tinta preta, o que seria inútil no escuro, mas ejetar uma nuvem de muco bioluminescente brilhante contendo esferas de luz azul. Isso deslumbra e confunde o atacante, permitindo que a Lula vampiro escape para as sombras. Mas essa não é a estratégia de sobrevivência mais estranha que você está prestes a ver. Num mundo onde a comida é escassa, as oportunidades de refeições podem demorar semanas ou até meses. A especialização é a chave para a sobrevivência. A enguia grouper, também conhecida como enguia pelicano, levou isso ao extremo. O seu corpo é quase todo boca. As suas mandíbulas são articuladas e podem abrir-se o suficiente para engolir presas muito maiores do que ela. O seu estômago pode esticar-se para acomodar uma refeição enorme, dando à enguia a aparência de um balão com cauda. Ela navega nas profundezas com uma isca brilhante na ponta da cauda, talvez para atrair a curiosidade na escuridão. É uma criatura projetada para a fome e a fartura, capaz de aproveitar qualquer material biológico que encontrar. Parece pré-histórica, um resquício de uma época em que a forma seguia a função com eficiência implacável. Mas se você acha isso bizarro, veja o que se esconde na transparência. O peixe-barril resolve o problema de ver no escuro de uma forma que parece anatomicamente impossível. A sua cabeça é uma cúpula transparente cheia de fluido. Dentro desta cabine, os seus olhos em forma de barril, cobertos por lentes verdes, podem rodar. Pode olhar para frente para nadar ou apontar os olhos diretamente para cima para ver através do seu próprio crânio transparente, examinando a silhueta da presa acima contra o fraco fio de luz da superfície. Esta adaptação única protege os seus olhos sensíveis dos tentáculos urticantes dos sifonóforos, dos quais rouba comida. É essencialmente um submarino vivo com um teto panorâmico, uma inovação biológica que lhe permite navegar num campo minado de células urticantes. Isso destaca até onde a vida pode ir para garantir uma refeição nas profundezas pobres em nutrientes. Mas a natureza tem uma maneira assustadora de ampliar as coisas. Chegamos ao fenômeno conhecido como gigantismo das profundezas marinhas. Por razões que os cientistas ainda debatem, talvez o frio, a pressão ou a escassez de predadores, algumas criaturas do abismo crescem até tamanhos enormes em comparação com os seus primos das águas rasas. O isópode gigante é um excelente exemplo. Assemelhando-se a um bicho de conta, ou a um bicho de conta que se pode encontrar no jardim, estes necrófagos podem atingir o tamanho de uma bola de futebol. Eles vasculham o fundo do oceano com 14 patas, blindados como tanques, à espera que a comida caia do alto. Podem sobreviver durante anos sem comer, entrando num estado de animação semi-suspensa até que o cheiro da morte os desperte. São a equipa de limpeza do abismo, antiga e duradoura. Ao lado deles, espreita o caranguejo-aranha japonês, um crustáceo com a maior envergadura de pernas de qualquer artrópode, atingindo até 6 metros de uma garra a outra. Movem-se como fantasmas esguios pelo fundo do mar, vasculhando a escuridão. Mas espere até ouvir o que acontece quando um leviatã cai. O maior evento nas profundezas do mar é a morte de uma baleia.
Quando uma baleia morre na superfície, a sua carcaça, inchada com gás, pode flutuar por um tempo, mas eventualmente afunda. Ela se torna uma queda de baleia, uma injeção maciça de biomassa no deserto biológico do abismo. À medida que a carcaça desce, ela traz o equivalente a milhares de anos de neve marinha em um único momento. Ela bate no fundo do mar, perturbando o lodo eterno e enviando um sinal químico que viaja por quilômetros na correnteza. Isso desencadeia uma frenética alimentação que pode durar décadas. Primeiro vêm os necrófagos móveis, os tubarões dormidores, as enguias marinhas e os isópodes gigantes. Eles rasgam a carne macia, despojando os ossos em questão de meses. As enguias marinhas são particularmente horríveis, enterrando-se na carcaça para comer até saírem, produzindo quantidades abundantes de muco para sufocar os concorrentes. Mas a procissão de horrores está longe de terminar. Quando a carne desaparece, o esqueleto permanece, um monumento fantasmagórico no fundo do oceano. Mas mesmo os ossos funcionam como um farol. Agora, uma nova onda de vida se aproxima aos oportunistas e os especialistas. Chegam os vermes zumbis, ou vezes os sedacs. São criaturas sem boca nem estômago. Eles secretam ácido para perfurar os ossos da baleia e dependem de bactérias simbióticas para digerir as gorduras e os óleos presos dentro deles. Eles cobrem os ossos como um tapete felpudo, dissolvendo lentamente os últimos restos do gigante. À sua volta, surge um ecossistema único, alimentado pela energia química da decomposição. Caracóis, ameijoas e crustáceos, que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra, colonizam o local, vivendo todo o seu ciclo de vida nos restos de uma criatura que viveu ao Sol. É uma cidade movimentada de vida construída sobre a morte, uma lembrança gritante do poder de reciclagem das profundezas. Mas prenda a respiração, porque vamos ainda mais fundo. Depois da marca dos 4.000 metros, entramos no verdadeiro abismo, a zona abissal. A pressão aqui é assustadora. É equivalente a ter um elefante em cima do seu polegar. A água está parada, a escuridão é absoluta, e o fundo está coberto por uma espessa camada de lodo composta pelos restos de micro-organismos que choveram ao longo de milhões de anos. Nesta desolação, a vida torna-se ainda mais estranha. Aqui encontramos os grenadiers ou rattails, peixes com cabeças grandes e corpos afilados que nadam lentamente sobre o sedimento, usando barbilhões sensíveis para saborear a lama em busca de minhocas. Eles movem-se com economia de movimentos, conservando cada grama de energia. Mas talvez os habitantes mais inquietantes sejam os porcosine marinhos. Estes são um tipo de pepino do mar, inchados e rosados, parecendo salsichas cheias de água andando sobre pés tubulares. Eles reúnem-se em bandos, enfrentando a corrente para captar o cheiro de detritos frescos. São os pastadores das planícies profundas, filtrando a lama em busca de partículas orgânicas. Mas não vai acreditar no que os cientistas encontraram escondido nas trincheiras. Imagine uma fissura na crosta terrestre, uma ferida onde as placas tectônicas se estão a separar. Esta é a zona radal, as trincheiras, mergulhando a 6.000 metros e além, até ao Challenger Deep, a quase 11.000 metros. Por muito tempo, presumiu-se que a vida não poderia existir aqui. As estruturas proteicas das células deveriam deformar-se sob a pressão, as membranas deveriam solidificar-se no frio. No entanto, quando finalmente enviamos câmaras para baixo, fomos recebidos por olhos que nos fitavam. Os peixes caracol encontrados aqui são os peixes que vivem nas profundezas mais conhecidas pela ciência. São cor-de-rosa, sem escamas, e parecidos com girinos, com corpos tão gelatinosos que derreteriam se fossem levados à superfície. Não têm as bexigas natatórias cheias de ar dos peixes de superfície que implodiriam instantaneamente.
Em vez disso, usam moléculas especiais para estabilizar as suas proteínas contra o peso esmagador da coluna de água. São fantasmas na máquina da natureza, existindo no limite da possibilidade biológica. Mas há aqui um mistério que desafia qualquer explicação. Em torno das fontes hidrotermais, vulcões subaquáticos que expelem água superaquecida cheia de produtos químicos tóxicos, a vida explode em densidade. São oásis no deserto das profundezas. Aqui, a energia geralmente não vem do Sol, mas do núcleo da Terra. Os vermes tubulares gigantes, Riftia pachyptila, crescem até 2-4 metros de altura, sem boca ou trato digestivo. As suas plumas vermelhas brilhantes filtram o sulfureto de hidrogênio da água, um químico letal para a maioria das formas de vida. Dentro dos seus corpos, milhares de milhões de bactérias convertem este veneno em açúcar, alimentando o verme. Isto é quimiossíntese, uma base de vida totalmente diferente da fotossíntese que conhecemos. Caranguejos, camarões e mexilhões aglomeram-se em torno destas fontes, prosperando na escuridão eterna, amontoados para se aquecerem contra o vazio gelado, protegidos pela mistura tóxica. Isso sugere que a vida não precisa do Sol, ela só precisa de energia. Esta descoberta reescreveu os livros didáticos de biologia e suscitou uma questão: se a vida pode existir aqui, poderia existir nas luas geladas de Júpiter ou Saturno? Mas a adaptação mais estranha ainda está por vir. Considere as adaptações necessárias para a reprodução em um ambiente tão pouco povoado. O polvo do fundo do mar, vezes Graneledone boreopacífica, vezes detém o recorde do período de incubação mais longo de qualquer animal. Uma fêmea foi observada a guardar os seus ovos por 53 meses, quase 4 anos e meio. Ela agarrou-se a uma rocha, nunca saindo, nunca comendo, definhando lentamente enquanto protegia a sua ninhada dos predadores. Quando os ovos eclodiram, ela era uma sombra pálida, morrendo enquanto os seus descendentes nadavam para longe. É um nível de sacrifício maternal difícil de compreender. Uma prova da necessidade desesperada de garantir a sobrevivência num mundo implacável. No frio, as taxas metabólicas são lentas, as vidas são longas e tudo se move a um ritmo glacial. Alguns corais do fundo do mar têm milhares de anos, testemunhas silenciosas da história do oceano, crescendo milímetro a milímetro na escuridão esmagadora. Mas quando você pensa que já viu tudo, existem criaturas que desafiam a classificação. Animais que parecem costurados a partir de peças sobressalentes de outros pesadelos. A quimera, ou tubarão-fantasma, desliza pelo abismo com barbatanas peitorais semelhantes a asas. Tem olhos grandes e sem vida, e um órgão sexual retrátil na testa. É um peixe cartilaginoso, parente dos tubarões e raias, mas divergiu deles há 400 milhões de anos. É essencialmente um fóssil vivo, inalterado desde antes dos dinossauros vagarem pela Terra. A sua pele é costurada com linhas sensoriais que detectam os campos elétricos das presas enterradas na lama. Parece inacabado, um esboço de peixe que a natureza se esqueceu de polir, mas está perfeitamente adaptado ao seu habitat. Depois há o tubarão-duende, um espectro de pele rosa com um focinho saliente e uma mandíbula que pode disparar do seu rosto para agarrar presas. Parece um erro, uma criatura que não deveria existir, mas ele ronda as encostas continentais, um mestre da emboscada. Mas a escuridão esconde predadores ainda mais esquivos. Temos de falar sobre a esquiva lula de barbatana grande. Capturada apenas algumas vezes por câmaras, e geralmente por plataformas petrolíferas ou submersíveis de águas profundas, esta criatura parece uma marioneta de um marionetista pendurada no vazio. Os seus braços são incrivelmente longos e dobram-se num ângulo de 90 graus, pendendo como linhas de pesca. Não sabemos como ela caça. Será que ela arrasta esses tentáculos pegajosos pelo fundo do mar?
Será que ela espera que a presa nade até eles? Ela fica suspensa na coluna de água, silenciosa e assustadora. Uma criatura que parece mais extraterrestre do que aquática. A sua presença nos lembra o quão pouco sabemos. Mapeamos a superfície de Marte melhor do que mapeamos o fundo do oceano. Sempre que enviamos uma luz para o abismo, encontramos algo novo, algo que desafia a nossa compreensão da vida. É a última fronteira do nosso próprio planeta, um lugar de monstros e milagres. Mas o verdadeiro horror pode não ser os próprios animais. O ambiente das profundezas é um opressor constante. O silêncio é profundo, a escuridão é absoluta, e o frio é implacável. Para um animal viver aqui, ele deve ser eficiente. Os músculos são frequentemente substituídos por géis aquosos para reduzir os custos metabólicos. Os esqueletos são reduzidos ao mínimo necessário. Cada movimento é calculado. É um balé em câmera lenta de sobrevivência. O polvo dumbo, assim chamado por causa das suas barbatanas em forma de orelha que lembram o personagem da Disney, salta pelo fundo, pairando como um espectro. Ele engole a sua presa inteira, sem a rádula, a faixa de dentes semelhante a uma língua encontrada em outros polvos. É fofo, quase cômico, um contraste gritante com os peixes víbora e os peixes dente de sabre que compartilham o seu habitat. Ele mostra a diversidade de soluções que a evolução criou para o problema das profundezas. Mas não se deixe enganar pela sua aparência. À medida que flutuamos acima do sedimento, observando as estrelas do mar frágeis rastejarem umas sobre as outras na lama, percebemos que o fundo do oceano não é uma zona morta, é um repositório de história. O lodo é feito de esqueletos de radiolários e diatomáceas, criaturas microscópicas que viveram ao sol há milhões de anos. Perturbar a lama é perturbar o pó de eras. Neste cemitério, os holotúrios pepinos do mar marcham sem parar. Alguns são transparentes, permitindo ver o seu trato digestivo a trabalhar enquanto processam os sedimentos. São as minhocas do abismo, revirando o solo, reciclando os nutrientes, impedindo o ecossistema de estagnar. São dominantes aqui, constituindo a grande maioria da biomassa nas planícies abissais. É um reino de minhocas e pepinos, governado pelo silêncio. Mas espere. Uma sombra se move à distância. Essa sombra lentamente se transforma num gigante blindado, uma criatura que parece uma relíquia pré-histórica esquecida pelo tempo. É o Veses batinomus giganteus, o isópode gigante. Imagine um percevejo, do tipo que você pode encontrar debaixo de um tronco podre no seu jardim, mas ampliado para o tamanho de um gato doméstico. Ele rasteja pelo fundo abissal com 14 patas em forma de gancho, seu exoesqueleto pálido, com tonalidade lilás, segmentado e sobreposto como a armadura de um cavaleiro medieval. Com quase 75 centímetros de comprimento, ele é um excelente exemplo do gigantismo das profundezas marinhas. Um fenômeno em que os invertebrados em águas frias e profundas crescem até tamanhos muito superiores aos seus equivalentes em águas rasas. Os cientistas acreditam que esse tamanho enorme é uma adaptação à escassez de alimentos e à pressão extrema, permitindo maior eficiência metabólica e a capacidade de viajar longas distâncias em busca de sustento. No entanto, a escala dessa criatura parece quase alienígena, como se as regras da biologia tivessem sido reescritas na escuridão. Mas há uma verdade mais sombria por trás da existência deles que poucos percebem. Estes necrófagos monumentais são capazes de entrar num estado de animação semi-suspensa. Podem sobreviver por mais de 5 anos sem um único pedaço de comida, com os seus corpos praticamente desligados até que o cheiro da morte os desperte do seu torpor. Quando se alimentam, no entanto, a violência é absoluta.
São famosos pela sua gula, empanturrando-se ao ponto de comprometer os seus movimentos com as barrigas distendidas de carniça. Em 2019, pesquisadores observaram um grupo desses isópodes atacando uma presa maior, rasgando carne e ossos com mandíbulas projetadas para esmagar e cortar, demonstrando que, embora sejam necrófagos, estão longe de ser passivos. Os seus grandes olhos compostos por 4.000 facetas individuais, são altamente refletivos, captando o mais fraco brilho de bioluminescência no crepúsculo eterno, observando a queda do maná do alto. Espere até ouvir o que compete com eles por esses restos. Pairando sobre o sedimento como uma construção de um sonho febril, está o caranguejo-aranha japonês. Embora sejam encontrados principalmente nas encostas que levam ao abismo, esses titãs ocasionalmente se aventuram mais fundo, com uma envergadura de até 6 metros de uma garra a outra. São os maiores artrópodes da Terra. Movem-se com uma lentidão deliberada e assustadora, pisando o terreno acidentado com suas pernas de armadura calcificada. Seus corpos são frequentemente camuflados com esponjas e outros pequenos animais que aderem às suas conchas, um disfarce que os ajuda a se misturar com os afloramentos rochosos. No vazio sem luz, são caçadores táteis e necrófagos, usando pelos sensíveis nas pernas para detectar vibrações e sinais químicos na água. Ver um emergir da escuridão é testemunhar uma criatura que permaneceu praticamente inalterada por milhões de anos. Um monumento vivo à estagnação evolutiva. Mas este ecossistema está prestes a ser perturbado por um evento singular e catastrófico. Da superfície ensolarada, quilômetros acima, ocorre uma tragédia. Uma baleia enorme, talvez uma cinzenta ou uma jubarte, dá o seu último suspiro e começa a longa descida em espiral para a escuridão. Trata-se de uma queda de baleia, e, para os habitantes do abismo, não é uma tragédia, mas um milagre. Cria um oásis instantâneo no deserto do fundo do mar, fornecendo em um único evento tanta nutrição quanto a área circundante poderia receber em 2.000 anos. Quando a carcaça atinge o fundo, o impacto envia uma nuvem de sedimentos para fora, uma explosão silenciosa que sinaliza que o jantar está servido. O rastro químico da carne em decomposição corre pelas correntes, um sino de jantar tocando por quilômetros de escuridão, convocando criaturas do vazio que esperavam no frio exatamente por este momento. Mas os primeiros convidados para este banquete são o material dos pesadelos. Antes mesmo que a poeira assente, chegam as Hagfish. Estas são criaturas primitivas, semelhantes a enguias, frequentemente chamadas de enguias viscosas, e são as ceifadoras do fundo do oceano. Não têm mandíbulas, possuindo em vez disso uma terrível fenda horizontal na boca, forrada com fileiras de raspadores afiados e queratínicos. Elas enterram-se de cabeça na carcaça da baleia, comendo de dentro para fora, consumindo o tecido mole com eficiência implacável. Não têm coluna vertebral, apenas uma notocorda, que lhes permite dar nós nos seus corpos para ganhar força para arrancar pedaços de carne. É uma visão horrível. Centenas de corpos rosados contorcendo-se e saindo do Leviatã morto, transformando a majestosa criatura numa concha oca. São sobreviventes antigos que existem há 300 milhões de anos, tendo sobrevivido aos dinossauros e às extinções em massa, aperfeiçoando a arte de se alimentar de carniça. Você não vai acreditar no mecanismo de defesa que eles desencadeiam quando ameaçados. Se um predador maior tenta dar uma mordida numa enguia marinha durante essa frenética alimentação, ela ejeta um muco à base de proteínas das glândulas que percorrem os seus flancos, quantidades imensas dele. Ao entrar em contato com a água do mar, uma colher de chá dessa secreção se expande em mililitros de gelatina espessa e sufocante em milésimos de segundo. Esse muco obstrui as guelras de qualquer atacante, ameaçando-o com asfixia.
O tubarão ou peixe é forçado a recuar, engasgando-se e se debatendo, enquanto a enguia marinha continua sua refeição sem perturbações. Essa arma é tão eficaz que poucos predadores ousam interferir com elas. Depois que a carne macia é arrancada pela enguia marinha e pelos tubarões dormidores que eventualmente se juntam à briga, a baleia morta entra na sua próxima fase. Os ossos permanecem, ricos em lipídios, mas aparentemente impenetráveis para a maioria das formas de vida. Mas o que acontece a seguir desafia toda a biologia convencional. Um tapete de penugem vermelha começa a cobrir os restos do esqueleto. Estes são os vezes Osedax, os vermes zumbis. Eles não têm boca, estômago nem ânus. São criaturas que não deveriam existir, mas prosperam aqui. Eles secretam um ácido da pele que dissolve o cálcio duro dos ossos da baleia, permitindo-lhes penetrar na medula. Uma vez dentro, eles dependem de uma relação simbiótica com bactérias que vivem num órgão especializado, chamado trofossoma, para digerir as gorduras e os óleos dentro do osso. As plumas vermelhas visíveis são, na verdade, guelras que se agitam na corrente para absorver oxigênio, enquanto as suas raízes penetram profundamente no esqueleto. O aspecto mais bizarro do verme zumbi é a sua reprodução. Os vermes avermelhados que vemos são todos fêmeas. Os machos são seres microscópicos semelhantes a larvas que vivem dentro do corpo da fêmea, às vezes centenas deles, numa única fêmea existindo exclusivamente para fertilizar os seus ovos. E então, uma sombra desliza sobre os catadores de ossos, antiga e lenta. É o tubarão da Groenlândia, uma criatura que personifica o conceito de tempo profundo. Embora frequentemente habitem águas árticas mais rasas, eles são conhecidos por mergulhar em profundidades profundas, patrulhando o abismo com uma letargia que contradiz o seu status de predadores de topo. Estes tubarões não são feitos para velocidade. A sua carne é frequentemente infestada de parasitas, especificamente um copépode que se fixa nas suas córneas, tornando muitos deles funcionalmente cegos. Mas na escuridão total das profundezas, a visão é um luxo de que não precisam. Eles navegam pelo olfato e campos eletromagnéticos, nadando a um ritmo inferior a 6 km/h para conservar energia. A sua adaptação ao frio e à pressão é bioquímica. Os seus tecidos estão saturados com ureia e óxido de trimetilamina, que atua como um anticongelante natural e impede que as suas proteínas sejam esmagadas sob o imenso peso da coluna de água. Mas o facto verdadeiramente impressionante sobre estes tubarões é a sua esperança de vida. A datação por carbono dos núcleos das lentes dos seus olhos revelou que estes tubarões podem viver mais de 400 anos e possivelmente até 5 séculos. Isso significa que há tubarões nadando nas profundezas hoje que nasceram antes da fundação dos Estados Unidos, antes da Revolução Industrial, talvez até mesmo durante a época de Shakespeare. Eles não atingem a maturidade sexual até os 150 anos de idade. Imagine uma infância que dura 1 século e meio. Eles são cápsulas do tempo vivas, testemunhas silenciosas da história do oceano, movendo-se pela escuridão com a paciência das pedras. Eles pegam o que encontram, catando os restos de baleias mortas, ou caçando focas adormecidas em excursões mais rasas. Mas aqui embaixo, eles são os fantasmas do abismo, intocados pela passagem do tempo que devasta o mundo da superfície. No entanto, afastando-se do fundo do mar e voltando para a coluna d'água, a escuridão esconde caçadores que dependem mais do engano do que da paciência. Considere a enguia gulpante, às vezes chamada de enguia pelicano. É menos um peixe e mais uma boca flutuante presa a uma cauda. A sua anatomia é uma obra-prima da evolução minimalista. O crânio é minúsculo, mas as mandíbulas são desarticuladas e desproporcionalmente enormes,
capazes de se abrir para engolir presas muito maiores do que a própria enguia. O seu estômago é altamente distinto, feito de um material elástico que pode se expandir para acomodar essas refeições enormes. No ambiente pobre em recursos da zona batipelágica, não se pode dar ao luxo de ser exigente. Se encontrar uma lula ou um peixe que é tecnicamente grande demais para si, come-o mesmo assim, porque pode não ver outra refeição durante meses. A enguia flutua verticalmente, com a sua cauda longa e semelhante a um chicote, terminando num fotóforo rosa, uma isca bioluminescente. Mas a armadilha que ela arma é perigosamente simples. O brilho rosa na ponta da cauda imita os sinais bioluminescentes de pequenos camarões ou plâncton. Na água negra como tinta, um predador curioso vê essa luz e pensa que encontrou uma refeição. Ele se aproxima rapidamente, apenas para se ver engolido pela boca cavernosa da enguia gulpadora. É uma inversão das expectativas, o caçador torna-se a presa num piscar de olhos. O corpo da enguia é frágil, composto por poucos músculos e ossos frágeis, dependendo inteiramente do elemento surpresa. Não pode perseguir, não pode lutar, só pode consumir. Uma vez que a presa está dentro, o estômago da enguia incha, às vezes dificultando a natação da criatura, deixando-a à deriva como um balão pesado até que a digestão reduza a refeição a combustível. É uma estratégia de alto risco e alta recompensa que tem sustentado esta espécie por eras na escuridão esmagadora. Espere até encontrar a criatura que não é uma, mas muitas. Flutuando como uma rede de diamantes pela zona da meia-noite está o sifonóforo vezes praia dúbia. À primeira vista, parece ser um único organismo longo, brilhando com uma luz azul fantasmagórica. Na realidade, é um organismo colonial, uma coleção de milhares de zooides individuais que são geneticamente idênticos, mas especializados em diferentes funções. Alguns zooides são responsáveis pela propulsão, pulsando ritmicamente para mover a colônia através da água. Outros são especializados em alimentação, possuindo tentáculos longos e urticantes. Outros ainda são responsáveis pela reprodução. Eles funcionam juntos de forma tão perfeita que agem como uma única entidade, uma mente coletiva das profundezas. Esta espécie em particular é gigante, atingindo comprimentos de até 40 metros mais longa do que uma baleia azul, tornando-a um dos organismos mais longos do planeta, arrastando uma cortina de morte pela água negra. Mas não se deixe enganar pela sua beleza etérea. Os tentáculos da vezes praia dúbia vezes são revestidos por nematocistos, células urticantes que liberam uma potente neurotoxina. Ela arrasta essa cortina pela água como uma rede de emalhar, prendendo pequenos crustáceos, peixes e criaturas gelatinosas. Quando a presa entra em contato com os tentáculos, ela é paralisada instantaneamente e puxada para os zooides digestivos, conhecidos como gastrozooides, que dissolvem a refeição e distribuem os nutrientes para o resto da colônia. A bioluminescência do sifonóforo tem uma dupla finalidade. Pode atrair presas, mas também pode assustar predadores. Quando perturbada, a colônia pode brilhar intensamente, criando um efeito de flashbang no escuro, confundindo o atacante enquanto a colônia bate em retirada apressadamente. A coordenação necessária para que milhares de indivíduos se movam e reajam em uníssono é uma maravilha biológica que desafia a nossa definição do que constitui um indivíduo. Então, das sombras surge uma criatura com um nome que evoca terror, embora a sua natureza seja surpreendentemente gentil. A lula vampiro, Vampiroteltes infernalis, literalmente a lula vampiro do inferno. É uma relíquia filogenética, uma espécie que liga polvos e lulas, inalterada há milhões de anos.
Possui olhos grandes, azuis e expressivos, proporcionalmente os maiores olhos do reino animal em relação ao tamanho do corpo que lhe permitem detectar as silhuetas mais tênues dos predadores acima. O seu corpo é vermelho escuro, ou preto azeviche, envolto numa teia de pele que liga os seus 8 braços. Quando ameaçada, ela não libera tinta como uma lula de águas rasas, pois a tinta é inútil no escuro. Em vez disso, ela assume uma postura de abacaxi, invertendo os braços cobertos por uma capa sobre a cabeça para expor a parte inferior, que é revestida por espinhos carnudos chamados cirros. Ela se transforma de uma criatura lisa em uma bola espinhosa e intragável, dissuadindo a agressão. Mas não pense que este vampiro bebe sangue. Apesar do seu nome assustador, a lula vampiro é o único cefalópode conhecido que não caça presas vivas. É um detritívoro, um lixeiro cósmico das profundezas. Alimenta-se de neve marinha, a chuva constante de detritos orgânicos, plâncton morto e matéria fecal que cai da superfície do oceano. Ela estende filamentos longos e distintos braços sensoriais modificados na coluna de água para coletar esse muco nutritivo. Em seguida, ela raspa o muco coletado dos filamentos usando os braços e transporta o alimento para a boca. Ela ocupa um nicho único na zona de mínimo oxigênio, uma camada do oceano onde os níveis de oxigênio são muito baixos para a maioria dos outros predadores aeróbicos sobreviverem. A lula vampiro tem um metabolismo especializado e uma proteína sanguínea chamada hemocianina, que se liga ao oxigênio com incrível eficiência, permitindo-lhe flutuar nessas águas sufocantes, onde está a salvo de predadores mais rápidos e energéticos. De repente, a textura do ambiente muda, tornando-se frágil e afiada. Chegamos aos recifes de esponjas de vidro. Estas não são as esponjas macias e fofas da sua banheira. São hexactinelídeos, animais que constroem os seus esqueletos a partir de sílica vidro extraída da água do mar. Formam estruturas intrincadas, semelhantes a rendas, que podem elevar-se a metros do fundo do mar, criando cidades fantasmagóricas de vidro na escuridão gelada. Alguns destes recifes têm milhares de anos, estão estagnados e silenciosos. São filtradores, processando grandes quantidades de água para extrair bactérias e sílica. Mas entre eles vive a Venus Flower Basket, uma esponja com um romance trágico preso dentro da sua estrutura cristalina. Um par de larvas de camarão costuma entrar na cavidade interna da esponja para se abrigar. À medida que crescem, tornam-se grandes demais para escapar pelas paredes semelhantes a uma peneira da esponja. Mas o seu aprisionamento é uma gaiola dourada. O par de camarões, macho e fêmea, passa a vida inteira preso dentro da esponja de vidro. Estão a salvo de predadores, protegidos pelas paredes de sílica, e alimentam-se das partículas de comida que fluem através da esponja. Acasalame libertam os seus minúsculos descendentes através da malha para colonizar novas esponjas, mas os pais ficam juntos até a morte. Na cultura japonesa, espécimes secos destas esponjas, com os restos mortais do casal de camarões ainda no interior, são por vezes oferecidos como presentes de casamento, simbolizando até que a morte nos separe. No entanto, nas profundezas do oceano, não há sentimentalismo, apenas sobrevivência. A esponja também se beneficia. Os camarões mantêm a cavidade interna limpa e melhoram o fluxo de água. É uma simbiose imposta pela própria arquitetura da esponja, um confinamento vitalício num palácio de vidro. Então, um movimento repentino quebra a quietude perto do recife. É o tubarão-duende, Mitsukuri Novstone. Esta é uma cara que só o abismo poderia amar. Tem um focinho longo e achatado que se projeta como uma espátula, coberto por ampulhas de Lorenzini eletroreceptores que detectam os batimentos cardíacos das presas escondidas na lama. A sua pele é rosa, translúcida o suficiente para mostrar os vasos sanguíneos por baixo, e o seu corpo é flácido e macio.
Mas a sua mandíbula é um pesadelo mecânico. A maioria dos tubarões tem mandíbulas que podem se estender ligeiramente. Mas o tubarão-duende possui um mecanismo de mandíbula tipo estilingue. Quando detecta um peixe ou uma lula, ele pode empurrar suas mandíbulas para a frente, para fora da boca, até 6 cm, quase 10% do comprimento do seu corpo, a uma velocidade de 1 metros por segundo. Mas, ao vê-lo em câmera lenta, parece uma cena de um filme de terror. As mandíbulas se destacam do crânio, disparando para frente como uma armadilha para prender a presa com dentes afiados antes mesmo que a vítima perceba que o tubarão está ao seu alcance. Essa adaptação permite que o tubarão-duende seja um nadador lento, flutuando silenciosamente e deixando que sua mandíbula faça o trabalho de fechar a distância. É uma linhagem que remonta a 125 milhões de anos. Um fóssil vivo que assombra as encostas continentais e os cânions submarinos. Os seus olhos são pequenos e escuros, inúteis para caçar, dependendo inteiramente dos fantasmas elétricos das suas presas. Ele puxa a vítima que se debate de volta para sua garganta, as mandíbulas retraindo-se com uma fluidez grotesca, e retorna à sua lenta patrulha rosa na escuridão. Mais fundo ainda, a pressão torna-se uma entidade física, um peso esmagador que altera a própria química da vida. Nessas profundidades, as proteínas típicas se deformariam e perderiam a sua forma, tornando-as inúteis. Para contrariar isso, os animais do fundo do mar desenvolveram piezolitos, pequenas moléculas orgânicas que se ligam à água e impedem que ela force as proteínas a se desdobrarem. É por isso que muitas criaturas do fundo do mar, quando trazidas à superfície, se transformam em mingau. Seus corpos são mantidos juntos pela pressão das profundezas e, sem ela, perdem sua integridade estrutural. É um reino onde a própria água é um torno, apertando com toneladas de força por centímetro quadrado. No entanto, a vida resiste. A diversidade aqui não é menor do que na superfície, é simplesmente diferente, transformada em formas que podem suportar o abraço esmagador do abismo. Esta parte você não vai querer perder, porque envolve uma criatura com uma cabeça transparente. O peixe barrel, Macropina microstoma, navega na zona crepuscular com um design que desafia a lógica. O seu rosto parece relativamente normal, com uma boca minúscula e duas pequenas reentrâncias onde deveriam estar os olhos. Mas essas reentrâncias são na verdade órgãos olfativos do seu nariz. Os seus olhos são enormes, verdes, estruturas em forma de barril localizadas vezes dentro vezes do seu crânio transparente e cheio de fluido. Esses olhos normalmente apontam para cima, olhando através do topo da sua própria cabeça para localizar as silhuetas das presas que nadam acima contra a luz fraca da superfície. O pigmento verde nos olhos atua como um filtro, provavelmente ajudando o peixe a distinguir entre a luz solar e a bioluminescência dos sifonóforos. Quando avista um alvo, ele gira os olhos para frente e nada para cima para atacar, mudando seu olhar de varredura para a mira em um movimento fluido. De repente, a água fica mais fria, se é que isso é possível. Estamos a entrar no domínio do Titã. Nas águas geladas das profundezas da Antártida, a lula colossal, Mesonychoteuthis hamiltoni, reina suprema. É mais curta do que a lula gigante, mas significativamente mais pesada e robusta. Os seus olhos têm o tamanho de pratos de jantar, os maiores olhos da história do reino animal, projetados para ver a bioluminescência dos predadores que se aproximam. Especificamente o cachalote. Este não é um animal passivo que flutua à deriva. É um predador de emboscada, pairando na água com o seu manto enorme. Os seus tentáculos não são revestidos com ventosas simples, como os de um polvo comum. Mas aqui está o detalhe que mantém os biólogos marinhos acordados à noite.
Os braços da lula colossal estão armados com ganchos giratórios. Alguns são ganchos afiados que podem girar para agarrar a presa, enquanto outros são garras de 3 pontas projetadas para rasgar. Quando uma baleia esperma mergulha para caçar este animal, não é uma refeição simples, é uma batalha de titãs. A baleia carrega as cicatrizes desses encontros, marcas circulares e cortantes espalhadas pelo nariz e pela cabeça. A lula luta pela sua vida na escuridão esmagadora, envolvendo os seus membros em forma de gancho à volta da cabeça da baleia, arranhando e rasgando. É um confronto de gigantes que os humanos raramente testemunham, ocorrendo na visibilidade zero absoluta das zonas mesopelágica e batipelágica, revelado apenas pelas cicatrizes nos vencedores e pelos bicos encontrados nos seus estômagos. Assim que a lula se prepara para atacar uma merluza antártica que passa, um estrondo de baixa frequência vibra na água. Os cliques da baleia cachalote, amplificados pela densidade da água, agem como um martelo sônico, capaz de atordoar a presa antes mesmo que as mandíbulas enormes se fechem. A lula colossal, sentindo a mudança na pressão da água, abre o seu manto, expondo os ganchos mortais numa postura defensiva que evoluiu ao longo de milhões de anos de guerras titânicas. Neste abismo gelado não há gritos de guerra, apenas o violento bater de membros e a expulsão silenciosa de tinta que cria uma forma fantasmagórica na escuridão, um engodo desesperado, destinado a confundir a ecolocalização da baleia. Mas esta parte é verdadeiramente arrepiante. Enquanto a lula trava uma batalha de força bruta, outras criaturas na zona batipelágica evoluíram para transformar a própria escuridão em arma, transformando a ausência de luz numa armadilha letal. Flutuando silenciosamente através da pressão esmagadora está o peixe-anjo corcunda, uma criatura tão grotesca que parece esculpida num pesadelo. Da sua testa emerge uma espinha dorsal modificada, o ilícium, com uma ponta brilhante chamada esca. Num mundo de escuridão absoluta, este único ponto de bioluminescência funciona como um farol hipnótico. Peixes e crustáceos menores, atraídos pela promessa de alimento num deserto escasso, aproximam-se da luz, sem saber que atrás dela aguarda uma boca cheia de dentes translúcidos e afiados como agulhas, que se dobram para dentro para garantir que não haja fuga. E é aqui que as coisas ficam estranhas. O tamboril fêmea é o monstro icônico que reconhecemos, crescendo até 1 metro de comprimento. Um caçador solitário no vazio. Mas, durante décadas, os cientistas ficaram perplexos porque nunca conseguiam encontrar os machos. Eles capturavam fêmeas com estranhos crescimentos parasitários presos aos seus corpos, assumindo que fossem infecções ou tumores. A verdade, no entanto, é muito mais perturbadora. Esses crescimentos são os machos. Nascidos sem sistema digestivo e possuindo sentidos olfativos fenomenais, o único objetivo na vida dos minúsculos machos é farejar uma fêmea no vasto e vazio oceano. Espere até ouvir este detalhe. Quando ele a encontra, morde a pele dela, liberando uma enzima que digere a sua própria boca e a carne dela, fundindo-os até ao nível dos vasos sanguíneos. Ele atrofia lentamente, perdendo os olhos, os órgãos internos e o cérebro, tornando-se nada mais do que um par de gônadas ligadas à fêmea, sustentadas inteiramente pela corrente sanguínea dela. Uma única fêmea pode carregar vários machos, um harém sombrio de parceiros parasitas que garantem a sobrevivência da espécie num ambiente onde encontrar um parceiro é estatisticamente impossível. Esta fusão absoluta é única no reino animal. Uma evolução desesperada impulsionada pelo isolamento das profundezas, mas há uma reviravolta nesta história. Nem todos os predadores dependem de uma isca. Alguns dependem de modificações anatômicas aterradoras para consumir tudo o que encontram, independentemente do tamanho. A enguia gulpante, ou enguia pelicano,
Patrulha as profundezas como um buraco negro vivo. O seu corpo é uma cauda delgada, semelhante a um chicote, mas a sua cabeça é uma monstruosidade desproporcional, dominada por uma mandíbula maciça que é articulada de forma solta, permitindo-lhe abrir-se o suficiente para engolir um animal muito maior do que ela. Não tem costelas e tem um estômago que se estica como um balão de borracha. No ambiente pobre em recursos da zona da meia-noite, ser exigente com a comida é uma sentença de morte. A enguia gulpante resolveu isso evoluindo para uma boca com cauda, capaz de engolir lulas ou peixes inteiros de uma só vez. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Existe um glutão ainda mais notório do que a enguia garganta, o Black Swallower, Chiasmodon niger. Este peixe, com o tamanho de uma mão humana, é a personificação da ambição. Ele caça peixes ósseos que têm até 10 vezes a sua massa e o dobro do seu comprimento. Ele ataca agarrando a presa pela cauda e movendo as mandíbulas sobre a vítima, centímetro por centímetro, até que o peixe inteiro esteja enrolado dentro do estômago distendido do swallower.